Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A beneficência. A beneficência, meus amigos, dá-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesses compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Meu irmão, minha irmã, a todos vós que me assistis, refleti na grandeza da justiça divina nos permitir que tenhamos uma pérola desta dentro da doutrina espírita para nos esclarecer a consciência, para nos iluminar o caminho antes da grande partida. Conhecer essas bênçãos significa procurarmos lutar contra as nossas imperfeições, procurarmos lutar contra as nossas indiferenças, procurarmos fazer valer a força do amor que já brota em nossos corações. Ao longo da nossa caminhada estamos sempre procurando exalar bons sentimentos, procurando refletir as ideias do bem, da fraternidade e da paz. Meus irmãos, reflitamos, paremos para pensar na beleza do amor divino que nos envolve a todos nós e nos impulsiona a crescer sempre na vossa direção. E todos nós, seres imperfeitos como somos, buscando a perfeição, precisando de fazer o nosso burilamento íntimo, fazer a nossa reforma íntima, reformulando nossos conceitos de vida, procurando nos aprimorar perante o Evangelho, temos então a bênção de obtermos as reflexões daquilo que a vida nos oferece. Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, com essa bênção de luz que traz para nós, nos ajuda a começarmos hoje a, pelo menos, pensar em nos modificar. E se você já conseguir se modificar, melhor ainda. Ótimo. Que as bênçãos divinas estejam sempre te fortalecendo, para que você esteja sempre se aperfeiçoando, sempre caminhando para o bem. Pudesses, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que poderias comparar às que cerebrais, quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quantos verdes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança. Olha que convite. Muitas das vezes, quando eu olho para aquelas comunidades carentes, eu penso assim: ah, se eu pudesse dar para cada um uma casa decente. E certa vez um espírito amigo disse para mim: e quem disse que é necessário que dê para eles uma casa decente? Eu não entendi. E então ele veio me explicando que cada um passa por um determinado etapa de aprendizado e que nós não podemos burlar essa etapa de aprendizado. Eu falei: então é justo que ele viva nessa condição? Não. É necessário que ele desperte a necessidade de se aperfeiçoar. Desperte a necessidade de se aprimorar. Desperte a necessidade de conquistar algo. Se você fizer isso, é uma grande caridade. E na época, a economia do país estava muito ruim. Eu pensei: mas como eles vão conseguir? Todos nós começarmos a pensar, ou melhor, quando todos nós começarmos a pensar nas possibilidades de melhorarmos as condições de vida de todos nós, as coisas caminharão para este aperfeiçoamento. É o que precisamos fazer. Caridade por pensamento. E depois caridade por palavras, instruindo as pessoas a se melhorarem intimamente. E depois as nossas ações, e assim, de oferecer algo melhor. Se nós conseguirmos fazer isso, ajudaremos o mundo a se aperfeiçoar, que é a função da doutrina espírita, que é a função dos espíritos, nos ajudarem a melhorar moralmente e nos ajudarem a inspirar os outros a também se melhorarem moralmente. Tenhamos força, porque o dia de amanhã será proporcional ao bem que fizermos hoje.
Quanto mais procurarmos fazer o bem, quanto mais procurarmos trabalhar no bem, mais as forças do bem virão para nós. Então, aproveitando nesse momento que nós estamos pensando no bem, vamos imaginar uma cidade sem nenhuma comunidade carente, onde todos possam ter uma casa decente, uma casa bem limpa, higienizada, bem construída, para que eles fiquem realmente ao abrigo da chuva, do sol, das intempéries e também dos miasmas que podem existir em uma casa mal construída. Portanto, vamos imaginar que toda a população do mundo possa ter uma casa decente, uma casa justa. E também que toda essa população possa ter bons sentimentos, bons ideais. Procurar se cristianizar, procurarem fazer o bem, respeitarem-se mutuamente e edificar as bases do amor em seus corações. Vamos começar a pensar no bem. Vamos começar a pensar na força do amor, na força da luz da misericórdia envolvendo corações. Então, esse amor vai estar sempre nos envolvendo e nos fortalecendo. E todos nós seremos melhores, porque já compreendemos a importância de fazermos o bem, porque já compreendemos a importância de sermos melhores. E esse é o convite que o Senhor nos faz sempre. Porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, em momento antes, só havia desespero. Meus irmãos, compreendei a importância de fazerem bem. Compreendei a importância de construírem o bem. Compreendei a importância de fazerem valer as forças do bem. Entendo, meus irmãos, que é muito triste estar com fome. É extremamente desagradável, deplorável não ter onde morar. É extremamente desesperador não ter o emprego, não ter o trabalho, não ter o ganha-pão. E na hora que começarmos a imaginar que todos possam ter o seu ganha-pão, todos possam ter o seu emprego, todos possam ter o seu trabalho, nós vamos começar a plasmar um mundo melhor para todos nós. Porque está no Evangelho. É um convite do Cristo para nós. É um convite do Cristo que nós devemos nos fazer melhores. É um convite do Cristo que nós devemos procurar nos aperfeiçoar. É um convite do Cristo que nos mostra a importância de fazermos o bem onde quer que estivermos. Procuremos, pois, meus irmãos, trabalhar constantemente em nosso coração o sentimento de amor, o sentimento de paz, o sentimento de fraternidade. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro dos infortúnios. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente estas palavras do Senhor. Quando vestirdes um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Oh, meus amigos, Mateus capítulo 25, do 20 em diante. Jesus dá a receita para quem quer ser salvo: fazer a caridade, fazer o bem constantemente. Portanto, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, comentando as máximas morais do Cristo, apenas faz reviver, para podermos compreender melhor os ensinamentos que o Mestre trouxe para nós. Os ensinamentos que Jesus procurou plantar nos nossos corações. Lembremos-nos de que temos compromissos com os nossos irmãos. E além do mais, nós devemos ir ao encontro dos infortunados para poder ajudá-los, para poder ampará-los,
para poder socorrê-los. Quando vestirdes um desses pequeninos, quando saciarem a fome de um desses pequeninos, quando ampararem um desses pequeninos, não importa qual idade, importa a condição de vulnerabilidade que eles estejam, e se nós soubermos ampará-los, estaremos amparando ao próprio Cristo. Estaremos amparando a nós mesmos, que vai ser menos um problema para a sociedade. Se existe risco para a sociedade devido a algum ou outro delinquente, porque essa sociedade está falhando em amparar os irmãos necessitados. Não estou dizendo que nós temos que abster das ações policiais. Não, as ações policiais têm que existir para conter o crime. Mas as ações sociais têm que existir para conter a origem da delinquência, a origem dos infortúnios, que é a miséria, a fome, o desespero, a dor extrema de não ter o que comer, de não ter onde morar, de não ter o pão de cada dia, nem como ganhá-lo. Meus irmãos, compreendamos bem os ensinamentos do Cristo e fazemos prevalecer o sentimento do amor em nossos corações ao longo da nossa caminhada. Ó espíritos das trevas que ainda se perdem em atormentar a humanidade e infligir sofrimento na humanidade, despertem para Deus. Despertem para Deus, espíritos das trevas. Entendam que vocês são filhos de Deus e que vocês merecem trabalhar para o bem, merecem trabalhar para a luz. Façamos o melhor, meus irmãos. Façamos o melhor para que o melhor norteie a nossa caminhada ao longo das nossas existências. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro. E enquanto se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fluirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio de Deus do amor, no seio do Deus de amor. Vamos, meus irmãos, o convite está feito. Demos-nos as mãos para que a prática do bem seja constante em nossas vidas. Lembrando da caridade moral, da caridade material, mas todos juntos, unidos pelo ideal do bem, pelo ideal de Jesus, o Mestre que nos impulsiona para as luzes excelsas do amor. Tenhamos coragem de enfrentar as adversidades. E quanto mais amor irradiarmos, menos as trevas terão acesso a nós. E se tentarem se aproximar, como já nos mostra a doutrina espírita, se converterão ao bem, pelo choque anímico do amor que receberão. Trabalhemos, meus irmãos, com fé. Trabalhemos com determinação. Trabalhemos com coragem. Porque amanhã será o momento de todos nós colhermos o que semearmos hoje. Assim como Lázaro encontrava-se diante do Pai Celestial, encontrava entre os eleitos do Senhor, por saber viver na extrema renúncia. O rico vivia como um mendigo de luz, perdido nos antros de sofrimento do plano espiritual. Que esse exemplo bíblico sirva para nós como ponto de partida para nós aprendermos a nos modificar, para nós aprendermos a seguir os caminhos redentores do amor, do bem e da caridade. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. A caridade nos convida ao verdadeiro sentimento de fraternidade, ao verdadeiro sentimento de contribuição com a nossa sociedade. Por pensamento, por palavras e por ações. Unamo-nos nesse ideal. No momento estamos fazendo por palavras, deixando aqui gravados nossos conselhos, que vocês que estão nos ouvindo começarão a refletir com um pensamento do bem.
Mais tarde, com as palavras do bem, e talvez bem mais rápido do que imaginamos, todos nós estaremos unidos praticando a caridade firmemente. Unamo-nos em prol do bem verdadeiro que deve brotar em nossos corações. Façamos o melhor, para que o melhor seja sempre nos envolvendo os caminhos que a vida nos oferece. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias aliviar. Vede que de misérias a aliviar. Que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga, que os ampare. Eles fechem os olhos quando a morte os reclame. Quantas oportunidades nós temos. Quantas bênçãos chegam para nós. E quantas vezes aproveitamos? Quantas vezes nós procuramos realmente fazer valer as forças do bem e do amor? Trabalhemos, meus irmãos, pelo nosso aperfeiçoamento, pelo nosso melhoramento. Porque somente assim nós vamos aprender a nos aperfeiçoar, para que o amanhã seja um prelibar de grandes vibrações de amor, de grandes realizações no bem. Porque quem faz a caridade recebe no plano espiritual um pouquinho mais de felicidade. Quanto bem a fazer? Oh, não vos queixeis. Ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai as mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos os que, deserdados dos bens deste mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis neste mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolfo, Bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Esse apóstolo da caridade, esse apóstolo do bem, nos trazendo todas essas ideias engrandecedoras do Espírito. Esse incansável trabalhador do Cristo. Esse homem que chega à Terra para despertar nos corações humanos a força do amor, a força do bem. Adolfo, Bispo de Argel, o nosso muito obrigado por essa lição tão maravilhosa, que faz despertar em nossos corações a força sublime do amor, a força sublime da consciência de responsabilidade que temos frente à vida. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para que tenhamos coragem de agir e de edificar e construir o bem onde quer que estejamos. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos dê força para começarmos a tomar as nossas ações positivas no bem. Porque somente tomando as forças positivas no bem, somente agindo positivamente no bem, edificaremos as forças do amor, onde quer que estejamos. Paz e luz a todos.